A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para trazer a você a série de versículos que são usados por legalista para implantar seus usos e costumes e dizer que são doutrinas fundamentais envolvendo a santidade e a salvação. Então já falamos sobre alguns versículos, você que caiu de paraquedas aqui, nós já temos falado em vídeos anteriores a esse sobre o tema usos e costumes, versículos que são usados por legalistas. E nós vamos hoje falar sobre um também muito usado para falar sobre tipo de roupa que a pessoa deve usar. Eles falam aqui baseado em Deuteronômio. Especificamente, os legalistas dizem que uma mulher não pode usar calça comprida, pois é pecado. Então eles se baseiam nesse tema aqui. Deuteronômio 22, versículo 5 diz assim: a mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Note que a palavra de Deus aqui, ela está falando que Deus tem, que abomina, que Deus tem aversão àqueles que usam roupa, do sexo oposto. Agora eu quero que você reflita, estaria Deus falando sobre roupa ou sobre o homossexualismo no tocante a uma mulher se masculinizar e um homem se efeminar através de roupas opostas ao que na época dentro da cultura deveriam ser usadas? Bom, eu só coloquei uma linha de pensamento para você refletir. Agora vamos colocar esse texto de forma literal, como os de costume, os irmãos legalistas, pastores, querem afirmar e proibir o uso de calça comprida para as irmãs. Vamos lá. Em primeiro lugar, se você usar esse versículo aqui sem contextualizar, sem usar as regras de interpretação, você tem que ser literal e é uma lei. Você tem que cumprir a lei. E a Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 2, vamos lá, verso 10, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então já começamos aí. Se você quer levar esse versículo aqui ao pé da letra para proibir o uso de calça comprida para as irmãs, você já se esbarra em uma situação. Você tem que cumprir esse e tem que cumprir o outro e o mais outro e outro mandamento da lei mosaica. Aliás, Tiago disse que você tem que cumprir todo o mandamento, porque se você deixar de cumprir um sequer, você será condenado por todos eles. Então vamos lá, você, pastor legalista, que diz que uma irmã que está com uma calça pantalona, muitas vezes até mais decente do que um vestido, ela está fora do padrão de santidade. Baseado aqui em Deuteronômio 22:5. Então se apega e se atenta a esse versículo e o usa veementemente para afirmar que é uma doutrina bíblica a mulher tem que usar roupa somente saia porque a calça comprida ela é de homem. Primeiro ponto, todos os homens aqui, que é o público-alvo desse texto, e a referência que Moisés disse como lei seria a referência deles, a cultura deles e a forma de se vestir deles. Então, a partir daí, o senhor pastor que está aí usando esse versículo aqui para proibir, para jogar até uma irmã fora do evangelho, fora da sua igreja, porque tem muitos pastores que acham que é fácil ganhar a alma, diz claramente que a porta de saída é a porta de entrada, é o jargão deles, porque para eles, é muito fácil sentar lá nos seus escritórios e ficar só lá esperando Deus mandar as almas, Mas não sabe o que a pessoa faz, um irmãozinho comum, tá lá pregando o evangelho, tendo que cortar um dobrado para desfazer da mente do indouto ou do incrédulo os maus testemunhos que ele vê através desses pastores legalistas, Então vamos lá. Esses pastores aqui podem tratar de botar um vestido. Por quê? Porque nessa época aqui, os homens usavam vestido, os roupão. Então passe a usar um vestidão, pastor, porque aqui você está baseado em Deuteronômio 22:5. Da mesma maneira, o senhor, pastor legalista, que ensina que é pecado usar calça comprida, deveria também se ater
para outros versículos que também está na mesma lei que Moisés aqui menciona. Por exemplo, se o seu filho é muito rebelde, essa mesma lei de Deuteronômio, perdão, que você se baseia, diz lá no versículo 15 do capítulo 21, que se você tiver um filho muito rebelde, comelão, beberrão, que não te obedece, que não te ouve, leve até os anciãos e os maiorais lá do povo e apedrejarão ele até a morte. Na verdade é o versículo 18. Agora, o versículo 15 mais anterior diz também assim: se você tiver duas mulheres e uma delas tiver a que você menos ama, tiver um filho primogênito, quando você for distribuir os bens, tem que distribuir para o primogênito daquela que você não ama. Ou seja, a lei está te dando aqui autonomia, liberdade para ter duas mulheres. E aí, você prega isso também? Ou você só prega aquilo que convém? Pois é, tem que cumprir. Então aqui, você enxerga aquilo que lhe convém. O legalista enxerga aquilo que convém. A outra coisa também que eu quero dizer para você. Você, meu amigo, irmão legalista, que proíbe o uso de calça comprida para as irmãs, que muitas vezes uma calça até muito mais decente do que certos vestidos, quero dizer para você que em Levíticos 19, versículo 27, diz que você... Vamos lá, você tem o rosto limpo, liso, não tem barba. Você está errado. Porque a mesma lei que você apoia lá em Deuteronômio 22,5 para dizer que a irmã que usa uma calça comprida está errada, também diz que se você sequer fazer isso aqui com a tesoura na sua barba, você está em pecado. Então se você costuma passar o presto barba, pare. Porque até eu aqui, com essa barba aqui, estou errado. Eu não poderia deixar essa minha barba aqui feitinha e tal. Não poderia. Tem que deixá-la grande. Então, meu querido, essa é a palavra que eu te dou acerca de Deuteronômio 22. Muitas vezes, um vestido, ele está muito mais indecente do que uma calça, pantalona, um terno social. Quantas pastoras que vão pregar com seus ternos sociais e não tem nada de indecente? Então, volto a dizer, primamos pela decência, pela ordem, pelo pudor, pelo bom senso, é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia não é uma ditadora de moda e nem dirá aquilo que você deve vestir. Logicamente que o bom senso vai me dizer que certas roupas não me convêm, que certas roupas me deixam muito exposto ou exposta. Para isso, devemos sempre ter os frutos do Espírito nos guiando como uma conduta em liberdade cristã. Que Deus abençoe você e que abundantemente a paz do Senhor Jesus.